Fala meus queridos, fala minhas queridas, chegamos na parte de número 4, falando sobre a Lei Complementar número 70 de 2016, certo? Lembrando a todos que a Lei Complementar de número 70 de 2016 está previsto no edital de vocês. Para quem vai fazer o concurso da Guarda Municipal de Lagarto, se atentem nesse tema aqui, ó, que fala sobre o regimento disciplinar dos servidores da Guarda Municipal da cidade de Lagarto, certo? Então aqui a gente chegou na parte 4, na parte de número 4, certo? E nós vamos dar continuidade aqui falando da seção 2 dos tipos de procedimentos, tá? Lembrando, galera, que eu não vou deixar com que a aula fique muito longa, tá? Eu não vou deixar que a aula passe ali dos 40 a 50 minutos, certo? Porque eu sei que fica chato uma videoaula de 1 hora e 10, 1 hora e 20, fica chato, né? A gente acaba não assimilando tanto conteúdo, né? Por conta ali do prazo, né? Do tempo da videoaula, tá? Então, eu particularmente gosto de estudar as videoaulas com essa faixa de 30 a 40, no máximo 50 minutos, tá? Que é um tempo ali padrão para você estudar, e aí consequentemente você dá aquela primeira pausa para assistir outra videoaula, se for o caso, e aí mais 40, 50 minutos, outra pausa, e assim sucessivamente, tá? O nosso cérebro ele precisa do descanso para a gente poder assimilar da melhor forma possível o conteúdo. Então eu como sou concurseiro como vocês, né, sei dessa necessidade que a gente tem de a cada período de 30, 40, 50 minutos no máximo, sei da necessidade que a gente tem de parar para a gente dar aquela pausazinha, para dar aquele descanso de 10, 15 minutos, para ir assim voltar aos estudos, beleza? Então eu gosto de gravar minhas aulas em no máximo 50 minutos, mas eu vou fazer o possível para fazer uma videoaula ali entre 30, 35, 40 minutos, para não ficar uma coisa muito exaustiva, tá, pessoal? Então vamos lá, artigo 24. E antes de dar continuidade na parte 4 da nossa lei complementar número 70, pessoal, vá lá, se inscreva no nosso canal, curta, comentem, compartilhem, porque isso ajuda muito no nosso engajamento, tá? A gente precisa bater a nossa meta de 250 seguidores até o final do mês de agosto, e eu preciso da ajuda de vocês, tá, galera? Então, para quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Para quem não deixou o like ainda, deixa um like de vocês, certo? E ative o sininho de notificação, porque eu vou estar colocando em no máximo 2 dias uma ou duas videoaulas no nosso canal, tá? Então, não deixem de se inscrever, não deixem de curtir o nosso vídeo e também não deixem de compartilhar e de comentar, tá, pessoal? Então vamos lá, artigo 24. São adotados os seguintes procedimentos disciplinares. São adotados os seguintes procedimentos disciplinares. E aí a gente vai falar aqui, primeiro, da preparação e investigação, tá? E aí a parte da preparação e investigação é da sindicância investigativa e do relatório circunstanciado conclusivo sobre os fatos. Então essa é a etapa de preparação e investigação. Em seguida vem a etapa do exercício da pretensão punitiva. E aí é onde entra a parte da sindicância contraditória e do processo administrativo disciplinar, certo? Então percebam que, novamente, os procedimentos, né, são adotados aqui os seguintes procedimentos disciplinares. E aí quais são eles? O inciso 1 nos traz aqui a preparação e investigação. O inciso 2 fala do exercício da pretensão punitiva, tá? E aí da preparação e investigação, a sindicância investigativa e o relatório circunstanciado conclusivo sobre os fatos. Então primeiro abre a investigação e depois sai aí o relatório circunstanciado, tá?
E da questão do exercício da pretensão punitiva, a sindicância é contraditória e, por fim, o processo administrativo disciplinar. Beleza? Parágrafo único. O corregedor geral, caso presentes elementos suficientes na representação denúncia, a título de economia processual, poderá determinar a instauração imediata de processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, né? Independentemente da realização de sindicância investigativa ou contraditória, tá? Então depende aqui da situação, aí, o corregedor geral, que é o responsável aqui pela apuração dos fatos, né? Caso já exista elementos suficientes, né? Aí na representação ou denúncia, tá? A título de celeridade, tá? A título de fazer com que a coisa aconteça de forma célere, de forma rápida, tá? Ele pode aí determinar a instauração imediata do PAD, independentemente da relação de sindicância investigativa contraditória. Professor, isso aqui costuma cair muito em prova? Pessoal, não. Eu particularmente, eu pesquisei aqui algumas questões sobre a Lei Complementar número 70 e também sobre o regime disciplinar, né? E aí eu não encontrei falando muito sobre isso aqui não, tá? Mas, é como eu disse a vocês, vamos estudar todo o material, tá? Sei que vai ficar longo a Lei Complementar número 70, tá? Porque eu estou colocando em partes para não ficar muito extenso o conteúdo. Mas eu quero que vocês se preparem 100% para a prova de vocês, beleza? Porque numa prova dessa, uma questão que você errar, você perde aí 10, 15, 20 posições, tá? Uma questão só que você errar. Então assim, eu prefiro que vocês vá fazer a prova sabendo de todo o conteúdo, de todo o edital, do que simplesmente abrir mão de estudar um ou outro conteúdo, chegar no dia da prova, por azar, vai estar lá na prova de vocês uma questão justamente daquele conteúdo que vocês achou que não ia cair na prova, que não ia ser cobrado, tá? Então, por isso que eu vou passar para vocês aqui toda a Lei Complementar número 70 em detalhes, para no dia da prova vocês estarem 100% ciente do que vocês estão estudando aqui, certo? Então qualquer questãozinha que cair na prova, você vai se lembrar dessa aula e vai matar a questão e vai passar na frente da galera, beleza? Vamos lá, da competência. O artigo 25 fala o seguinte, a decisão dos procedimentos disciplinares deve ser proferida por despacho devidamente fundamentado da autoridade competente, no qual será mencionada a disposição legal em que se baseia o ato, tá? Então a decisão dos procedimentos disciplinares tem que ser proferida por quem? Pela autoridade competente, né? Pelo responsável pela instauração do processo administrativo disciplinar, tá? Compete ao chefe do Poder Executivo, no caso aqui o prefeito, né? A aplicação da pena de demissão, cassação de aposentadoria e destituição de função de confiança, tá? Então é uma prerrogativa de quem? Do prefeito, tá? O prefeito vai analisar a situação e aí ele vai ser o responsável pela aplicação da pena de demissão, que essa aqui é a pior, né? É a pior penalidade, a cassação da aposentadoria e por fim a destituição de função de confiança, tá? Essa é uma prerrogativa do prefeito, chefe do Poder Executivo Municipal. Compete ao corregedor geral determinar a instauração, aplicar afastamento preventivo, decidir por despacho os processos de inquérito administrativo nos casos de absolvição, desclassificação da infração ou abrandamento de penalidade de que resulte
a imposição de pena de suspensão, o arquivamento, a aplicação da pena de advertência, a aplicação da pena de suspensão de até 5 dias e, por fim, a aplicação da pena de suspensão, certo? Então vejam, aqui o prefeito ele tem como atribuição principal a aplicação da pena de demissão, cassação de aposentadoria e destituição de função de confiança, tá? Já o corregedor geral da secretaria, né? Ele já tem outras atribuições, vamos dizer assim, menos importante, né? De baixa gravidade. E aí ele faz o quê? Determina a instauração de quê? De sindicâncias e dos processos administrativos, tá? Não é o prefeito que vai lá e vai determinar a instauração de uma sindicância. Não, quem vai fazer isso é o corregedor geral, tá? Ele é que é o responsável ali pela apuração dos fatos, tá? E ele também é responsável aí pela aplicação do afastamento preventivo. Também é responsável por decidir por despacho os processos de inquérito administrativo. E aí nos casos de absolvição, ou seja, se o servidor ele foi absolvido, então o corregedor geral é quem vai lá, através do despacho, né, decidir ali sobre a absolvição do servidor. Ele também vai decidir sobre a desclassificação da infração, né, ou abrandamento de penalidade. Ele também pode decidir sobre o arquivamento, se ele vê que não teve elemento suficiente para a aplicação da penalidade. Ele vai também ali ser o responsável pela aplicação da pena de advertência, né? Pela aplicação da pena de suspensão de até 5 dias, tá? De até 5 dias. E a aplicação da pena de suspensão, tá? Tudo isso aqui é uma atribuição dada aí ao corregedor geral da CEMOP, beleza? Parágrafo único. A competência estabelecida neste artigo abrange as atribuições de decidir aos pedidos de reconsideração, apreciar e encaminhar os recursos e os pedidos de revisão à autoridade competente, tá? Da sindicância investigativa. Artigo 28. A sindicância investigativa deve ser instaurada como preliminar de processo administrativo. Então, a sindicância investigativa ela deve ser instaurada como preliminar de processo administrativo. Pessoal, aqui a sindicância investigativa, se trouxermos para o Código Processual Penal, né, seria aqui o inquérito policial, que é uma fase pré-processual, certo? Então, a sindicância investigativa nada mais é do que é uma investigação preliminar do processo administrativo, tá? Então, sempre que a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida sua autoria. Parágrafo único. A sindicância em questão se presta estritamente como peça preliminar da investigação. Então, vejam que a sindicância é é o pontapé inicial, tá? Então, a administração pública ela ficou ciente de algo que estava acontecendo e aí, poxa, a gente tem que mandar investigar. Então vamos abrir uma sindicância para tentar apurar os fatos. Fatos apurados, descobrimos quem foi o autor daquela situação e aí sim abre aí o processo administrativo, tá? Mais conhecido como o PAD, beleza? Artigo 29. Na sindicância devem ser juntados documentos e ouvidas testemunhas que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos narrados na representação e apontar a sua autoria. Artigo 30. O relatório circunstanciado conclusivo da sindicância pode concluir, primeiro, pela extinção do processo. Então veja que o relatório da sindicância, né, a depender da situação, pode nem iniciar ali o processo administrativo, tá? Pela inexistência do fato narrado na representação, ou seja, alguém fez lá uma denúncia, foi feita uma apuração e não constataram absolutamente nada. E por fim,
a impossibilidade de definição de sua autoria. Não conseguiram descobrir ali quem foram os autores daquela situação, tá? 2. Pela instauração de processo administrativo disciplinar ou sindicância contraditória. Instauração de processo administrativo disciplinar ou sindicância contraditória. Também poderão ser concluídos aqui essas etapas, né, através do relatório conclusivo da sindicância, tá? Relatório conclusivo da sindicância. A sindicância investigativa deve ser realizada pelo corregedor geral da CEMOP, tá? Então a sindicância investigativa deve ser realizada pelo corregedor geral da CEMOP, tá? E isso é lógico, né? Não vai ser o prefeito, né, que vai abrir uma sindicância investigativa. Não, o prefeito ele vai lá e manda: sou corregedor, abre aí uma sindicância para apurar, por exemplo, um ato de abuso de autoridade por parte da Guarda Municipal, que abordou lá um pessoal que estava numa praça e tal. Então abre aí uma sindicância para apurar o que aconteceu. Veja, não é o prefeito que vai lá e o prefeito tem mais o que fazer, né, pô? Cá para nós, o prefeito ele tem muita coisa para fazer, tá? Então ele faz o quê? Ele entrega para o corregedor geral para que ele faça isso, tá? Para que ele dê o pontapé inicial, beleza? Parágrafo único. O corregedor geral pode nomear servidor para auxiliá-lo no procedimento de sindicância, tá? Então, ele pode nomear um servidor aí para auxiliá-lo nesse procedimento de sindicância. O prazo para a realização da sindicância investigativa é de 30 dias. Professor, preciso saber dessa data? Precisa, viu? Precisa, é importante, porque se cair na prova, vocês estão cientes aí do prazo para a realização da sindicância, tá? Então, o prazo para a realização da sindicância é de 30 dias e pode ser prorrogada por mais 15 dias, né? Então, a banca pode colocar aqui que é o prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, ou seja, mais 30. Tá errado, tá? É 30. Colocar até aqui para vocês copiarem no caderno de vocês, ou então dê o print. É 30 mais 15, tá? Então, podendo ser prorrogado, é uma regra não. Ele pode aí até menos de 30 dias ele já realizar aí a sindicância investigativa e já ter todos os elementos suficientes para poder dar início ao PAD, né, o procedimento administrativo disciplinar, beleza? Mas o prazo limite é de 30 mais 15. Professor, mas e se cair na prova que o prazo máximo é de 45 dias, está certo? Não está certo. O prazo é de 30 dias e ele pode ser prorrogado. Essa prorrogação, pessoal, ela tem que ser autorizada, aí no caso, né, da corregedoria, né? Então, se realmente não tiver, entre aspas, né, concluído ali as investigações, poderão sim ser dada aí mais 15 dias para ter aí o mais tempo, né? Para ter mais tempo ali para poder achar, né, os autores e, enfim, para estudar da melhor forma o ocorrido, certo? Agora vamos falar da sindicância e do contraditório. O artigo 33 fala o seguinte: a sindicância contraditória deve ser instaurada para apuração de infrações sujeitas às penas de advertência e suspensão igual ou inferior a 5 dias, tá? Então veja aqui que a sindicância contraditória ela deve ser instaurada para apuração de infrações sujeitas às penas de advertência e suspensão igual ou inferior a 5 dias, tá? É um tipo de sindicância, a sindicância contraditória, beleza?
Da sindicância contraditória pode resultar, através da sindicância, né, o arquivamento do processo, claro, se não for encontrado nenhum requisito, né, de culpa, né, de autoria, então o processo ele pode ser arquivado, isso é óbvio. Como também pode resultar, né, na aplicação da penalidade de advertência ou suspensão de até 5 dias, tá? Então pode aí a aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 5 dias, beleza? Veja que é até 5 dias, não pode passar disso, certo? E a instauração de processo administrativo disciplinar, então pode resultar, na pior das hipóteses, né, na instauração de processo administrativo disciplinar, beleza? Parágrafo único, prazo para conclusão da sindicância não deve exceder 60 dias. Não pode exceder 60 dias, podendo ser prorrogado por, agora sim, por igual período, a critério de quem? Ele é o cara, né? Ele é o cara que vai decidir, certo? Então, nesse caso aqui, ó, da sindicância contraditória, o prazo é de 60 mais 60, tá? Então, o limite é isso aqui, ó. O limite é isso aqui, ó, 120 dias, tá? 60 mais 60. E quem é que vai dizer se pode ser prorrogado ou não? Esse cara aqui, ó, o corregedor geral, beleza? Artigo 35. Quando se verificar no recurso de sindicância que o fato apurado seja a imposição de penalidade de suspensão superior a 5 dias, ou de demissão, ou de cassação de aposentadoria ou destituição de função de confiança, a sindicância deve ser convertida em processo administrativo disciplinar, refazendo-se os atos, quando necessário, tá? Então, quando se verificar no curso de sindicância que o fato apurado seja a imposição de penalidade de suspensão superior a 5 dias, veja que aqui, pessoal, é algo mais gravoso, né? Veja que aqui é algo mais gravoso. Então, percebam que a coisa aqui é um pouco mais séria, né? Então, vocês, ó, tenham atenção, tá? Aqui é uma situação mais gravosa, tá? Artigo 36. Se o interesse público exigir, o corregedor geral pode determinar o sigilo da sindicância, facultando acesso aos autos exclusivamente às partes, seus procuradores e ao ouvidor geral, tá? Então, a depender da situação, tá? Poderá aí ser exigido, né, o sigilo da sindicância, tá? Sendo aí facultado acesso aos autos exclusivamente às partes, né? Os seus procuradores, ou seja, os seus advogados, né? O pessoal ali que está defendendo a causa, ou o próprio ouvidor geral, tá? Do processo administrativo disciplinar. Agora nós vamos falar sobre o PAD, né? O famoso PAD. A gente falou sobre a sindicância, agora nós vamos falar do PAD. O processo administrativo disciplinar é o procedimento disciplinar competente para apuração de infrações com penas de suspensão superior a 5 dias, como também a demissão, como também a cassação de aposentadoria ou destituição de função de confiança. Então o PAD, ele está aqui, pessoal, para apurar penas mais graves, né? Penas graves, pena superior aí a 5 dias de suspensão, a demissão, cassação da aposentadoria ou destituição de função de confiança, tá? O PAD é regido pelo rito ordinário. O prazo para a realização do processo administrativo disciplinar não excederá 90 dias. Não excederá 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério do corregedor geral. Então aqui nesse caso
90 mais 90, tá? 90 mais 90. Vou desculpando aí, pessoal, a letra, mas é porque a mobilidade aqui realmente é complicada, tá? Artigo 38. Se o interesse público o exigir, o Corregedor-Geral pode determinar o sigilo do processo administrativo disciplinar, facultando acesso aos autos exclusivamente às partes, seus procuradores e ao ouvidor geral, tá? Então, o artigo 38 fala aí da questão do sigilo do processo administrativo disciplinar, do famoso PAD. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, é gravem isso aqui, ó. Gravem isso aqui, ó, esses prazos, tá? 30 mais 15, 60 mais 60, 90 mais 90, gravem isso aqui, certo? Que pode cair na prova de vocês. Prazos, né? Essas bancas, elas costumam cobrar prazos, datas. Isso é o que dificulta o concurseiro na hora da realização da prova, tá? Então, fiquem cientes aí desses prazos, beleza? Comissão sindicante. Comissão sindicante. Artigo 39. Os procedimentos disciplinares devem ser realizados por comissão sindicante, indicada pelo Corregedor-Geral e nomeada pelo prefeito, tá? Então, comissão sindicante são os procedimentos disciplinares, o PAD, são realizados pela comissão sindicante, indicado pelo Corregedor-Geral e nomeado pelo prefeito. A comissão sindicante deve ser composta por 3 servidores. Isso aqui é importante, viu? A comissão sindicante deve ser composta por 3 servidores efetivos. 3 servidores efetivos, tá? Atendidos os seguintes requisitos. Primeiro, no mínimo um servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de guarda municipal, agente de trânsito ou agente de fiscalização de transporte público. No nosso caso, pessoal, olha, guarda municipal, tá? Ocupante do cargo de provimento efetivo de guarda municipal. Então, um servidor ocupante do cargo de guarda municipal, beleza? Segundo, formação em nível superior para todo e qualquer servidor efetivo da administração pública. Então, o cara tem que ter formação em nível superior, tá? Cadê o terceiro? Não mostra, então vamos lá. Então tem que ser ali, ó. Primeiro, no mínimo um servidor. Segundo, formação em nível superior para todo e qualquer servidor efetivo. Parágrafo 2º. O Corregedor-Geral deve indicar, dentre os membros da comissão sindicante, o seu presidente, que deve ser bacharel em direito. Tá vendo? Deve ser bacharel em direito. Segundo, bacharel em direito por quê, professor? Porque é o cara que vai entender, né? É o cara que vai entender das regras, é o cara que vai entender ali do processo, né? Do rito processual, né? Sem aí ocasionar maiores problemas, tá? Parágrafo 3º. No caso de impedimento ou suspeição de membro integrante da comissão sindicante, o Corregedor-Geral deve nomear temporariamente servidor em substituição, respeitado os requisitos previstos no parágrafo 1º deste artigo, cuja atuação se limitará ao procedimento ensejador da substituição. Parágrafo 4º. Não pode integrar a comissão sindicante cônjuge, isso aqui é óbvio, né? Companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau do investigado. Isso aqui é óbvio, né? Suponhamos que eu trabalhe na mesma repartição pública que minha esposa. Então minha esposa está lá trabalhando comigo na mesma repartição e eu estou ali, né? Uma situação de respondendo um PAD, e aí é escolhido a minha esposa para fazer parte ali da comissão.
Veja, teria lógica uma situação dessa? Pô, é claro que não, né? É claro que não. Então não pode integrar a comissão sindicante, cônjuge, companheiro, que é sinônimo praticamente, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, certo? Parágrafo 5º. Os integrantes da comissão sindicante devem ser afastados das funções correspondentes ao seu cargo de origem enquanto durar seu mandato, tá? Então veja, a pessoa que está ali, o integrante daquela comissão, ele será afastado das suas funções, tá? De origem, até durar o fim ali do seu mandato, né? Então, para que isso? Para se dedicar exclusivamente àquela apuração, tá? Aquela investigação, beleza? Artigo 40. A comissão sindicante deve exercer suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado aí o sigilo necessário, a elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração pública municipal, tá? Então, quem faz parte da comissão tem que exercer ali as suas atividades de forma independente e imparcial. Então, imagine a situação em que Joãozinho ele está respondendo o processo administrativo disciplinar, mas Zezinho, que é o seu desafeto, né, tá lá fazendo parte da comissão sindicante, né? E aí, Zezinho ele vai ser imparcial naquela situação? Pô, é claro que não, né? Zezinho vai fazer o possível para lascar com o Joãozinho, tá? Então veja que deve existir aí independência e imparcialidade, certo? Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado, tá? Princípios aplicáveis aos procedimentos disciplinares. Agora vamos estudar sobre os princípios aplicáveis, tá? Artigo 41. Fica assegurada a vista aos autos, nos termos do artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal e da legislação municipal em vigor, garantidos-se entre outros os seguintes princípios. Olha, então vamos lá. Primeiro princípio, o da presunção de inocência. O da presunção. Vamos lá. O da presunção da inocência. Ou seja, nenhum servidor ele poderá ser considerado culpado antes de proferida a decisão definitiva aplicadora da penalidade, certo? Isso é constitucional. Isso é constitucional, tá? Segundo, a imediatidade consistente na necessidade de apuração e aplicação da sanção disciplinar, tão logo o detentor do poder hierárquico tenha tomado conhecimento da prática de conduta contrária aos deveres e às proibições previstas nesta lei complementar. Terceiro, a tipicidade em relação às faltas leves e médias. Quarto, oficialidade, o impulso e a movimentação dos processos de natureza disciplinar até a sua decisão final caberá à administração pública. Quinto, formalismo moderado. O sexto, autonomia. O sétimo, livre apreciação das provas. Oitavo, a razoabilidade. A nona, proporcionalidade. E o décimo, lealdade processual, tá? Então esse, pessoal, são os 10 princípios que norteiam ali um procedimento administrativo disciplinar, certo? Então fiquem atentos aí a esses 10 princípios, porque eu acredito que não seja cobrado esses 10 princípios aqui, tá? E eu acredito que não vá cair uma questão aí sobre o artigo 41. Mas lembre-se, a banca ela pode cobrar. A banca ela pode cobrar, certo? A banca ela quer derrubar o candidato de qualquer forma. Então, fiquem atentos a esses 10 princípios, tá? Artigo 42.
nos procedimentos administrativos disciplinares, ficam assegurados o direito ao contraditório e à ampla defesa. Isso é óbvio. Isso é óbvio, tá? Direito do contraditório e ampla defesa, ela também é utilizada ali no PAD, certo? Ela é utilizada ali também no processo administrativo disciplinar, contraditório e a ampla defesa, tá? Parágrafo único. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador. Resumindo, advogado, né? Arrolar e solicitar a reinquisição de testemunhas, a produção de provas e contraprova, bem como formular quesitos quando se tratar de prova pericial, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o processo administrativo disciplinar, ele passa por todo o rito processual, tá? Inclusive a parte do contraditório e ampla defesa, certo? Então, pessoal, vamos dar mais uma pausa. Vamos encerrar aqui a parte 4 da Lei Complementar número 70, certo? Já passamos ali dos 30 minutos de vídeo aula. A gente vai dar outra pausa e retornaremos aqui para a parte 5 da Lei Complementar número 70 de 2016. Vamos continuar aqui aí, falando sobre as fases do processo, beleza? Então, parte 5, logo após o nosso vídeo aqui. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos e até mais.